E agora, gente, olha um caso de traição que viralizou recentemente nas redes sociais, porque o namorado traído, o que ele fez? Ele decidiu filmar tudo e divulgar as imagens. E não foi só isso não, tá? Ele ainda convidou uma plateia inteira para ficar na porta do motel, esperando a mulher sair com o amante. Vamos ver. Bora, vai. Aê, tamo em frente o Carice, hein? É hoje que ela vai sair. Ai, galera, ela sai ou não sai? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Aí, ó, vai sair hoje, vai ter que sair hoje. Aí, sai ou não sai? 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 Vai sair, hein? Ó, a gente ri para não chorar, né? É verdade, gente. Ó, o vídeo não mostra aí a mulher saindo, mas as redes sociais a gente sabe que não perdoa. E foram muitos comentários do tipo, o novo corno, né? O novo tipo de corno, o corno alto astral, revelação de chifre. E claro que isso também chamou a nossa atenção, né? Porque nos dias de hoje, as pessoas sentem a necessidade, hein, de expor a traição ou na hora ali faz com aquele instinto da raiva e depois se arrepende. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Manda pra gente seu comentário. Já passou por essa situação? Misericórdia, tomara a Deus que não. Mas me diz, teria coragem de expor também uma traição? Aqui no nosso estúdio, a gente recebe Juliano Coimbra, psicólogo. Obrigada, Ju, pela sua participação. Seja bem-vindo. Boa tarde. Vocês, boa tarde. E também a Daiane Alves. Boa tarde, Dai. Boa tarde. Você assistindo essa cena aí, se identificou em algum momento? Então, fui muito traída, mas eu não me identifiquei porque eu nunca quis ser exposta dessa forma. Mesmo que as traições que eu vivi foram expostas pela outra parte, né? Porque meu ex-marido, ele ia até em supermercados com outras mulheres. Cara de pau. De pau, né? Mas eu nunca me expus a este ponto. Mas para você que já viveu isso na pele, qual é o sentimento ao ver uma cena como essa? Eu acho que é falta de amor. Eu acho que uma pessoa, quando ela tem amor próprio, ela não se deixa se levar dessa forma. Falta de amor próprio e uma pessoa, quando ela tem um poço emocional vazio, ela tem essa necessidade de aprovação de alguém, ela sempre quer expor as pessoas juntamente com elas. Juliano, a gente percebe hoje um movimento muito diferente, né? Antigamente, quando as pessoas eram traídas, a pessoa ficava até envergonhada de tocar naquele assunto. Hoje em dia, não, as pessoas até expõem isso na internet. Por que está mudando? Roberta, é interessante a gente pensar que a sociedade ela está passando por uma evolução. É claro que são vários fatores, não é um único fator que vai gerar o indivíduo fazer isso. Talvez esse indivíduo ele queira realmente essa aprovação, quando ela coloca, como um processo de acolhimento, né? Porque a dor ela é tão grande que esse indivíduo quer acolher. Só que aí traz uma exposição que é muito maior, que por vezes o discurso do outro, o discurso do ódio, às vezes traz também um adoecimento por trás de tudo isso. Então, assim, são vários fatores. Cada pessoa vai ter um fator, né? No estúdio anterior, a psicóloga estava falando que é muito subjetivo as coisas na psicologia. E, de fato, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma razão. E essa razão vai ditar. Eu não posso falar da razão dessa pessoa, mas cada pessoa vai trazer uma razão. E aí, a pessoa, no ato daquela situação, emocionalmente abalada, ela se expõe. Só que ela não pensa nas consequências daquilo e essas consequências podem gerar um adoecimento psíquico. Olha só, recentemente a cantora Isa, que está grávida, né? Ela também revelou nas redes sociais que estava sendo traída e a gente vai relembrar aí como é que ela foi, né? Como é que foi para ela assumir isso para os fãs? Vamos ver. Ele me traiu. Não acredito que eu tô falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, mantinha conversas com ela em altos níveis. E pra mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. Eu tô bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir pra que vocês respeitem o meu momento mesmo, porque isso é tudo que eu vou falar. Pois é, a gente está aqui exatamente repercutindo esse caso aí da Isa. Pensa, ela é grávida. E no seu caso, Daiane, você também estava casada. Sim, eu era casada. Como é que foi para você encarar essa dor?
Eu já venho de um processo de modelagem, de criação, de rejeição paterna. Então, isso acaba contribuindo para que o poço emocional seja um pouco vazio. E quando a gente tem o não merecimento, a gente acha que o que a vida que faz com a gente é algo que a gente tem que passar por aquilo, a gente aceita. Quando a gente já vem com esse poço emocional vazio, a gente acha que tudo que as pessoas fazem com a gente nasceu para viver aquilo. Que a traição é algo normal, que ser rejeitada é algo normal, porque a gente tem tanto amor. Quando a gente não tem essa base familiar, essa estrutura, que o que as pessoas fazem com a gente é algo que já vem desde infância. Então, a base familiar, ela contribui muito para que uma mulher ela cresça forte e ela entenda que realmente nós somos sexo frágeis, mas nós nascemos para ser cuidadas, para ser amadas e nós não devemos aceitar isso. E foi muito difícil para mim, porque não foi o caso de ir para a internet como esse rapaz foi, como a Isa foi. Mas no meu caso, todo mundo ficou sabendo, porque por ser conhecida no bairro, então todos falavam, todos comentavam, e isso me fez ficar doente. Eu tive que passar por um processo psicológico, eu tive síndrome do pânico, isso me fez muito mal. E olha só, já teve famoso aí, outro famoso também que foi pego no pulo do gato, como dizem por aí, foi pego no pulo, né, na verdade, o MC Gui, que participou de A Fazenda, ele foi flagrado pela ex-namorada, a Bia Michele, saindo do motel com outra mulher. Isso foi em abril do ano passado. Ela rastreou o celular do cantor, descobriu onde estava, tá? Ela foi atrás dele e também foi junto com a mãe dela. E transmitiu tudo, gente. Fez uma live pelas redes sociais. Na época, os dois moravam juntos. Imagina como é que é você ficar ali e se deparar com essa cena. É talvez como se a pessoa não quisesse acreditar, Juliano. Talvez por isso que faz essa cena, essa live, essa exposição. Roberta, a Daiane, ela falou algo que chamou muito minha atenção, que eu vou responder a sua pergunta através do que ela disse. Nós acreditamos que a mulher ela é o sexo frágil. Então, nós educamos essa mulher por meio da fragilidade. Então, quando eu educo o indivíduo por meio da fragilidade, esse indivíduo ele vai viver de maneira frágil. Então, ele acredita que ele só se torna fortalecido quando o outro externa esse amor para fortalecê-lo. Então, tudo vai depender da base de educação que nós estamos dando para o indivíduo. Então, assim, quando você traz de uma maneira assim, mas eu sou frágil, eu dependo do amor do outro para eu fortalecer. E quando eu dependo do outro, o mínimo que o outro dá, eu acabo recebendo e aceitando. É o suficiente. E a gente acredita que é o suficiente. E essa suficiência, ela é diferente de pessoa para pessoa, que ela vai aprender por meio da educação que ela recebe. Então, se eu fortaleço o indivíduo acreditando que ele já é e que o outro não vem para completar quem ele é, o outro, ele apenas está, para dividir uma história, ele se torna muito mais fortalecido. E aí eu chamo você aí de casa, convido você que está acompanhando a gente a mandar sua opinião aqui no nosso WhatsApp. Se você fosse traído, faria essa exposição toda que você está acompanhando aí? Tem uma pessoa que diz, se eu for traído e flagrar a traição, eu também faço toda essa exposição. Tem uma outra pessoa que fala, não vale a pena. Agora a gente tem que se perguntar, será que toda essa exposição é crime? A advogada Monique Neves respondeu pra gente. Que é uma exposição da vida pessoal da pessoa através de rede social, através de grupos de WhatsApp, a pessoa responde diante do Código Penal por difamação e também pode responder de forma cível, pelos danos que a pessoa causou. Um fato importante que a gente tem que trazer para a população é que se essa perseguição se torna de forma reiterada, essa divulgação, existe um agravante na lei. Pessoas que ficam transmitindo fotos de outras pessoas de formas reiteradas, elas respondem com um aumento de pena devido a essa exposição indevida, seja na rede social, seja em grupos de WhatsApp. Obrigada, Monique, pela sua contribuição com a gente. E no seu caso, Daiane, para você foi mais difícil lidar com a traição ou com os comentários da sociedade? Com a dor da traição, porque eu amava
o pai do meu filho, né? Então, eu queria ser cuidada, eu queria ser amada, eu queria construir uma família e eu via que aquilo estava indo de água abaixo e que não estava dentro do meu controle. E que realmente eu era 100% dependente daquele amor. Então, eu fiquei cegamente apaixonada e então... Todas as vezes que eu sabia, porque foram inúmeras traições, tá? Eu achava que aquele amor que eu tinha por ele era capaz de suportar o perdão e tê-lo ele de volta. Como reconstruir isso? Reconstruir, que eu digo, não a união, mas sim refazer a história igual a Daiane conseguiu refazer a dela. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar, Roberta, são nas nossas projeções, né? Nós somos responsáveis pelo que nós projetamos, não pelo que o outro ele emite de comportamento. Então, assim, ter cuidado com as nossas projeções é muito importante. Às vezes eu coloco o outro num pedestal muito maior do que ele deveria estar, porque a minha história eu sempre me vi enquanto menor, né? Então, as pessoas precisam viver em hombridade. Hombridade é lado a lado. Todo mundo precisa reconhecer o valor de maneira, né, linear, né, de maneira horizontal e não de maneira vertical, né? E o primeiro ponto que a gente precisa é reconhecer quem somos, reconhecer o nosso valor, olhar para a nossa história, entender a nossa trajetória de vida, né? E isso é importante para resgatar a própria autoestima, o autoconhecimento de quem somos. Isso é extremamente importante para a gente dar continuidade à vida. Perfeito, Ju. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada também, Daiane, pela sua contribuição com esse assunto. E o mais bacana, sabe o que é? É você falar abertamente sobre um tema que muitas pessoas, como a gente abriu aqui hoje dizendo, tem vergonha, não tem coragem de tocar nesse assunto. E às vezes a pessoa precisa colocar mesmo para fora para conseguir reconstruir a vida. Parabéns, tá? Até mesmo porque o que as pessoas... Eu aprendi muito sobre isso, porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E quando a gente entende o valor que a gente tem, as pessoas não têm a oportunidade de fazer duas, apenas uma. Então, a gente é reflexo realmente do que a gente vive. A gente aceita. Então, quando a gente não aceita mais, é só seguir a vida.